Eu quero responder as suas perguntas. Então, não esqueça de fazê-las pelo 21 987 10 70 70, é o nosso WhatsApp. Nós temos também um app Cura Interior. Vai lá, baixe o Cura Interior e faça a pergunta. Ou então faça a pergunta por aqui. Eu queria muito ajudar você a que você possa crescer espiritualmente. Eu quero responder uma pergunta de uma pessoa que me fez: pastora, eu não consigo fechar os meus ciclos, me apego muito e sufoco as pessoas. O que eu posso fazer? Bom, são elementos diferentes. Não fechar os ciclos, ou seja, você não consegue terminar, resolver situações. Você vai deixando todas as situações abertas, passa o tempo e você resolveu, não resolveu nada, foi deixando. Quando você é uma pessoa que não consegue fechar as coisas, você tem que avaliar, número 1, não é a maneira como você as fecha, mas sim a maneira como você começa. Porque o fato de você estar o tempo todo começando coisas sem buscar Deus, se você tem que começar ou não, faz com que você desanime no meio do caminho, porque talvez no meio do caminho você vai descobrir que aquilo não é vontade de Deus, ou que aquilo não vai ajudar você em nada, tomou uma decisão emocional. Quando você está acostumado a não fechar esses ciclos, é importante que você avalie o início deles. Todo ciclo na sua vida e todos os projetos tem um início, tem um meio, tem um fim. Mas o importante é que se o final está sempre não acontecendo, avalie o início. O que você está fazendo quando você começa um projeto? Você busca Deus? Você vê sinais? Você realmente se preocupa em saber se aquilo é o momento, se isso é a hora de você fazer isso? Portanto, para você aprender a fechar os seus ciclos, você precisa saber primeiramente se aquilo é vontade de Deus. Portanto, observe o seu início. Eu acho que você tem sido muito emocional, você tem sido muito determinado a fazer as coisas pela sua emoção. Não? O que você acha? Observe os seus inícios. E aí você vai aprender a fechar as coisas. Se aquilo não é a vontade de Deus, você fecha imediatamente, não fica prolongando. Aquilo não é vontade de Deus, já sabe, observou o seu início. Aquilo não vai dar certo, você sabe que aquilo são sinais que Deus está te dando para você não continuar aquilo, você para. Ou seja, quanto mais você se dedicar a fazer um bom início, mais você verá um bom final. Você vai ter a motivação, porque sendo vontade de Deus, você não vai estar baseando só na sua vontade. Você vai estar se baseando naquilo que Deus falou para você. E aí você vai ter mais vontade, mais força, mais fé para terminar o ciclo. Então, eu chamo você a esse desafio. Observe melhor os seus inícios. E acredito que os seus finais, todos eles, todos os fechamentos de ciclo serão melhores, tá bom? E tem uma outra pergunta que ela me fez, uma outra pessoa fez a seguinte pergunta: pastora, como posso fazer para não sucumbir às minhas emoções? Como é que eu posso fazer para não sucumbir às minhas emoções? É interessante porque quando a gente tem uma pessoa muito emocional, muito emotiva, a gente está sempre intenso nas coisas, a gente deixa que as nossas emoções nos levem a fazer coisas que depois a gente pensa, puxa, eu não deveria ter feito isso. Mas parar de fazer isso não é uma coisa fácil. Principalmente se você é uma pessoa emocional, se você é uma pessoa sensível, uma pessoa que está sempre intenso, muito intenso em tudo que você faz, é muito difícil você parar de fazer uma coisa. Então o que você tem que fazer? Você precisa reconhecer que você é uma pessoa emocional. Você precisa reconhecer, eu reconheço que eu sou uma pessoa emocional. Então você precisa de estratégia para lidar com as situações que você vai viver. Ora, se você é uma pessoa emocional e você começa a ter estratégias, qual é a estratégia? Não sair fazendo as coisas quando você está frustrado, lidar com os problemas de uma forma diferente, se aconselhar, colocar quebra-molas. Eu costumo dizer que pessoas emocionais, pessoas que realmente têm essa sensibilidade, elas precisam criar quebra-molas, principalmente se elas forem compulsivas. Eu sou compulsivo, eu faço uma coisa e faço rapidamente para ninguém notar, porque eu preciso fazer rápido. Então o que você faz?
você decide colocar quebra-molas. Pessoas que você pode ligar, situações que você pode fazer para impedir você de fazer as coisas de uma forma rápida e emotiva. Então, quando você decide tratar isso, você cria estratégia. Quando você cria estratégia, você aprende a lidar com a forma que você é. E chega um ponto que você passa a entender que essas emoções, essa maneira de lidar com a vida é falta de maturidade espiritual. Você começa a ficar uma pessoa mais madura, você passa a ter mais paciência, você passa a entender o outro. Então, o que você acha, você que me escreveu, que está tão desencorajado, poxa, eu sou uma pessoa emocional, faço tudo assim, que tal você ter uma estratégia, começar a reconhecer que você precisa de ajuda para lidar com isso. Não simplesmente aceite como um derrotado uma capacidade que você tem de perceber a vida. Você pode usar isso de uma maneira muito positiva. Você pode usar isso a seu benefício. Deixar que a emoção faça você sentir mais a vida. Mas a emoção não pode fazer você ser descontrolado ou de ser controlado por essas emoções. Então vamos tentar fazer isso? Deus te abençoe e a paz.